Oi gente, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe, monitor de história do Cursinho Arcadas. Hoje eu vou vir fazer com vocês uma revisão um pouquinho diferente, né? Terça-feira vocês tiveram aí a revisão com a Camila, se eu não me engano. Ela ficou corrigindo com vocês o exercício, fazendo isso ao vivo. O que eu vou fazer hoje? Hoje vai ser uma salvada na vida aí de quem não é muito bom em história, ou até mesmo quem é e quer lembrar de algumas coisas, e vai ser esse o objetivo. Eu vou fazer com vocês um resumão aí de Brasil um pouquinho antes do período colonial, até mais ou menos a gente chegar aí no Brasil independente, né, um pouquinho antes da chegada da família real. E aí como é que vai funcionar? Né? Vocês vão me falar se vocês gostaram, se vocês não gostaram do modelo. Se gostaram, eu zero a história do Brasil com isso, né? Vai ficar guardado aí para vocês. Semanas antes de alguma prova importante, vocês colocarem isso, assistir esses vídeos, que vai dar uma ideia bem legal de história do Brasil, que já vai garantir vocês em várias questões aí, também na segunda fase, né? Então eu vou começar, vai ser realmente essa conversa, eu vou ficar lembrando, vou ficar falando, me sentindo youtuber aqui agora. E qualquer coisa, e a gente já vai ter as listas, né, seja depois para vocês tirarem dúvida na monitoria, seja com a Camila, etc. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o Brasil imperial. Só pegar as minhas... Brasil imperial não. A gente vai com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e para isso a gente tem que falar da unificação territorial de Portugal. Né? O território de Portugal é consolidado em 1249, muito antes de toda a Europa medieval na época. Né? Então a conquista de Algarve ela garante uma estabilidade política. A partir do final do século XV, Portugal já tem uma estabilidade política, coisa que muitos, não eram nem países, muitos reinos nem sonhavam. Né? A gente tem então, entre 1383 e 1385, a Revolução de Avis, que ela muda a família real em poder, do poder, e a gente tem agora a dinastia de Avis, que garante para Portugal não somente a estabilidade política, mas também um desenvolvimento comercial e tecnológico. Eles começam a receber imigrantes da Itália, eles começam a aceitar e, de certa maneira, receber também pessoas que estavam ali, que eram árabes, que eram dos mouros, né, que invadiram, e tudo isso faz com que a ciência desenvolvida na Arábia, entre os povos árabes, era muito mais desenvolvida em relação a, não somente a navegação, filosofia, etc. Graças aos árabes que nós temos Platão, que nós temos os filósofos gregos, eles traduziram e a igreja destruiu, mas essa não é a questão. Então a gente tem aí um desenvolvimento da navegação, aos árabes, aos italianos que vêm, tanto que grande parte dos navegadores, os grandes navegadores portugueses, eram italianos. E aí a gente tem, um outro ponto positivo, a localização geográfica de Portugal, né? Um acesso fácil às correntes marítimas do Oceano Atlântico, e esse desenvolvimento comercial de Lisboa começava a se tornar a cidade importante. E também, por fim, por que eles vêm tão longe? Né? Eles precisavam de uma nova rota para o Oriente, já que a rota de Constantinopla foi fechada em 1453. Então os portugueses começam ostensivamente a explorar o oceano. A gente tem diversas tentativas, e aí a gente começa já com a instalação de feitorias e postos de comércio no litoral africano. Né? O que é importante a gente saber para descolonizar nossa mente acerca da descoberta do Brasil? Falar que foi por erro é uma imprecisão histórica. Né? A gente já tem relatos históricos de que eles sabiam que existiam terras para lá. Então eles não acharam que isso aqui era a Índia. Né? Eles sabiam que existiam terras para lá, conquistam o caminho às Índias e depois uma expedição organizada. Né? E a gente tem que lembrar que em 1492 Cristóvão Colombo chega à América. Cristóvão Colombo era de Gênova, italiano. Né? Então nessa empreitada financiada pela Espanha, que Portugal se recusa a financiar a expedição dele, ele chega a terras riquíssimas, ele chega a novas terras e todo mundo sabe, tem coisa para lá. Antes disso, Portugal já sabia. Nessas vindas deles para as Índias, nessas descobertas, eles já tinham visto pássaros sobrevoando aquela área. Quando você vê pássaros no meio do mar, significa que tem terra ali perto. Então eles sabiam que existia vida para lá.
decidiram explorar depois, né? E aí a gente já tem o Tratado de Tordesilhas em 1494. Você divide com o Tratado de Tordesilhas essas novas terras entre Portugal e Espanha. O que Portugal faz? E é uma jogada muito inteligente, e isso é bem legal vocês saberem, é mais curiosidade, mas cai também, né, de vocês quererem colocar numa segunda fase. Nessa divisão, Portugal fica com uma parte de terra reduzida em relação aí, à Espanha. Não chegaria muito na costa brasileira. Então eles fazem, né, no meio das negociações, eles já sabiam que existiam terras para lá, para eles não saírem perdendo, eles pedem mais 200 léguas marítimas. Por quê? Porque eles falam assim, a gente vai ter que fazer manobras nessa área que seria da Espanha. Eu, como um bom respeitador de acordos, não quero invadir a área espanhola. Então peço aqui 200 léguas, de nada, de mar, né, só para não ter problema diplomático. A Espanha vai e aceita. O problema é que essas 200 léguas são a configuração que a gente conhece, né, neles com a pontinha ali do Brasil. Ele já tinha uma ideia, né, foi um ataque de sorte, mas deu muito certo. Né? Então a gente tem aí a expedição de Pedro Álvares Cabral já no território português, né, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. E a gente tem a expedição de Pedro Álvares Cabral que começa no dia 9 de março, que eles saem de Lisboa e chegam finalmente, avistam o Monte Pascoal em 22 de abril de 1500. Né? Pero Vaz de Caminha escreve aquela carta, etc, etc. Isso a gente já conhece. Aí a gente tem, no dia 23, o primeiro contato, porque Pedro Álvares Cabral e os portugueses ficam no navio esperando um dia, até eles terem coragem de falar com os nativos. E a gente tem todo o relato de Pero Vaz de Caminha, né, de que eles traziam arco e flecha, de que eles estavam nus, etc. E esses primeiros contatos, né, eles foram contatos calmos. Nós tínhamos trocas de presentes, a gente tem indígenas visitando aí a embarcação para que eles conhecessem, eles foram alimentados, deram vinho, não curtiram vinho, não gostaram da comida, acharam uma porcaria. E aí eles ficaram mais alguns dias explorando a costa brasileira. Aí a gente tem a primeira missa, etc. O Brasil começa assim, né? Então somente em 1530 que os portugueses voltam para o Brasil e falam, putz, vamos ter que colonizar. E é isso que a gente vai falar aqui, né? E aí coisas da viagem, né, que já são importantes. Uma coisa até caiu na FUVEST eu tô gravando esse vídeo dia 10. Caiu na FUVEST de hoje, foi a questão do escorbuto. Isso matava marinheiro, que era uma doideira. O escorbuto era muito comum. A gente tinha um problema gigantesco, né, com isso nas navegações. Deixa eu ver outra curiosidade aqui que eu lembro. O primeiro nome foi Terra dos Papagaios, porque tinha muito papagaio. Mas isso não é importante, né? Aí agora a gente vai para o Brasil pré-colonial. Deixa eu só voltar aqui as minhas anotações. Brasil pré-colonial, Brasil pré-colonial. Aqui. Brasil colonial. O período pré-colonial, ele vem com a chegada dos portugueses, né? Em 1500 eles já chegam aqui, e até mais ou menos 1520 eles ficam aqui com a exploração do pau-brasil. Então eles instalam feitorias aqui, né? Que é o conhecido como ciclo do pau-brasil, e foi meramente extrativista, não teve uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores, ele ficava com os indígenas, né, e pouquíssimos europeus que ficavam aqui nas feitorias da costa. E eles exploraram de forma tão predatória que as árvores da costa em 1520 já não existiam mais, né? Tanto que tem uma história interessante, que foi do Eduardo Bueno, que ele escreve no... Eduardo Bueno não, o youtuber, que saiu até numa questão da VUNESP, que ele disse que certa vez, tô lendo aqui, certa vez um velho tupinambá me perguntou: por que vocês, franceses e portugueses, vêm de tão longe para buscar lenha? Por acaso não existem árvores na sua terra? E ele continua o diálogo e ele vai questionando outras coisas, mas isso é importante. Eles pegavam muita árvore, um nível ridículo, né? E aí as relações que começaram amistosas já não são mais. Porque os indígenas vêm, ficam cortando madeira, que para eles é importantíssima por diversas questões culturais, questões
até mesmo de sustentabilidade, o entendimento de que isso vai ter que durar para os filhos deles. Para os portugueses ficaram fazendo cama com isso, eles falam, porra, vamos lá, né? Você não tem lenha lá? E aí isso é um problema. E aí a gente tem várias expedições enviadas por Portugal depois disso, depois de 1520, reconhecendo a costa brasileira e protegendo a costa brasileira de piratas, de comerciantes franceses que já começam a abrir o olho, porque eu falei do Tratado de Tordesilhas, mas é importante falar. As outras nações não ficaram felizes com o mundo sendo dividido entre Portugal e Espanha, né? E aí a gente tem, em 1534, a coroa divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias, que eram lotes de terra imensos que se estendiam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas, né? Esses lotes eles são doados a capitães donatários, que eram pequenos nobres de Portugal, e eles promoviam a defesa local e a colonização. Grande parte das capitanias foram completamente esquecidas. A gente tem aí um destaque para a capitania de São Vicente, né, e de Pernambuco e da Bahia. Por quê? Essas capitanias, pouco tempo depois, no século XVI, no século XVII, elas começam a se desenvolver a atividade sucareira, né? E isso a gente vai falar mais depois, eu vou falar de uma parte só da economia do Brasil, que isso é importantíssimo. Na minha visão, se você entende a economia do Brasil, é uma visão, vou até falar mais baixinho aqui, é meio marxista do negócio, mas isso ajuda muito, né? Entender a economia do Brasil, você entende todas as outras relações sociais. E aí a gente tem, eu vou falar agora um pouquinho do governo geral, que era como funcionava tudo isso, né? A gente tem como nosso primeiro governador geral, Tomé de Souza, em 1549, criado em 1548 para organizar realmente a administração colonial. Então a gente tem que pensar que passou quase meio século, aqui era uma zona administrativa, zona não tipo um local, era uma zona de uma bagunça administrativa, e Tomé de Souza recebe do governo português leis, a estruturação administrativa, jurídica, militar e tributária da colônia, né? E aí a gente tem a divisão do Brasil em dois, o governo do norte em Salvador e o governo do sul no Rio de Janeiro. Isso é importante depois por quê? Porque alguma atividade colonial, que eu não vou dar o spoiler agora, que é a... Mentira, eu vou dar spoiler porque isso é importante, né? É a mineração, ela inverte o eixo. O Brasil ele começa a ter uma atenção muito especial ao governo do norte, por conta da exploração açucareira. Com a exploração mineira, a gente tem o governo do sul, que é a sede do Rio de Janeiro, que se mantém até muito tempo, até a construção de Brasília, né? E em 1500, e aí a gente tem que falar uma coisa do governo geral. Em 1580 a gente tem a unificação ibérica, né? Então a gente tem aí bagunças na administração geral, unifica, separa, e só em 1774 que o Marquês de Pombal ele unifica o Brasil como um todo, né? E aí a gente tem que falar também da... Eu vi aqui no resumo, eu achei interessante, o resuminho que eu fiz, da formação social, né, do Brasil. O Brasil ele vem, e aí vocês têm que colocar muito senso crítico nisso, né? Muitas vezes a gente não tem isso, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental. Sempre fala assim, o Brasil são 3 grupos étnicos, os indígenas, as pessoas vindas da África escravizadas e os europeus, né? E aí dá-se uma noção, até mesmo Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, dá-se uma noção de uma igualdade, não necessariamente igualdade racial, né? Porque ninguém aqui é idiota, mas dá-se uma noção de uma coisa meio pacífica, né? Que foi acontecendo, a gente tem os 3 grupos que tinham embates, mas o Brasil, paz e amor, não era assim, né? Os portugueses que vieram para o Brasil eram de várias classes sociais, então a gente já tem uma briga entre os próprios portugueses, a gente tem degredados que vêm para o Brasil, que são criminosos que vêm de Portugal, e junto com a pequena nobreza, que se sentiam muito superiores a eles, e a gente já tem os portugueses brigando, né? E a gente já tem os diversos povos indígenas que aqui viviam, com línguas diferentes, culturas diferentes, conflitos diferentes, brigando também entre si, como é natural, assim como é natural dos portugueses. Temos esses conflitos gigantescos, né? Uma morte inimaginável de indígenas aqui no Brasil, então os portugueses subjugando os indígenas e depois escravizando as pessoas da África, né? E aí, para o pessoal que acompanha o nosso digníssimo presidente da República, ele falou, se não me engano, acho que foi em 2018, antes dele ser eleito, de que, não, porque ninguém nunca colocou o pé na África para escravizar, eles eram escravizados.
Eu acho que esse é um tema importante, né? Realmente existia escravidão na África, em tribos africanas, em povos africanos, existia escravidão na Europa, na Ásia, existia escravidão no mundo inteiro. A questão é que aí o que Portugal faz, né? O que a Europa faz, é que ela transforma isso num negócio extremamente lucrativo, em proporções nunca antes vistas, né? Então você tinha, sei lá, questões de escravidão por dívida, escravidão por conta de guerras, eram dezenas, centenas de pessoas. A gente está falando de milhões de pessoas que vinham né, da África escravizadas para o Brasil. A gente tem aí estimativas e depende, né? O Caio Prado fala se não me engano, ele fala entre 9 milhões. A gente tem outras estimativas de 13 milhões. Gilberto Freire ele fala de 5 milhões, se não me engano. Então, assim, a gente estava falando antes de dezenas, centenas, milhares. A gente está falando agora de milhões, vendidos a milhões de reais. Então, essa é a questão. Você traz essas pessoas, você mistura tudo isso no mesmo território, você tem um país socialmente formado por conflitos, né? Então e sem contar as questões de idiomas, de crenças diferentes, valores distintos, não era um povo homogêneo, né? E o que muitos historiadores falam é que isso é absorvido pelos portugueses, né? Isso é absorvido pelo brasileiro. O brasileiro absorve essas contradições e cria uma coisa brasileira. Só que essa criação ela não vem pacificamente. Então isso que a gente nunca pode esquecer, porque isso é importantíssimo, seja para a gente analisar o Brasil de hoje, ou então para a gente analisar o período histórico. Né? A gente vai falar aqui agora das guerras nativistas, das insurreições, tudo isso vem por conta dessas questões sociais que vão desde 1550, né, pra gente pensar, ou até 1520, 1500, que é o primeiro contato entre portugueses e nativos, né? E nesse processo de colonização, a gente já tem várias ameaças à soberania do domínio português, né? Em 1555 a gente já tem uma invasão francesa que eles conquistam o Rio de Janeiro, que é a França Antártica. Só são expulsos em 1567. Em 1612 eles já vêm de novo e fazem a França Equinocial, no Maranhão, né? São Luís do rei Luís, né? Eles ficam até 1615, pouquinho tempo. São expulsos de novo. E os ingleses não atacaram muita gente, era mais pirataria, etc. Saqueavam portos, etc. A gente tem a invasão holandesa, que eles tentam primeiro, durante a unificação ibérica, invadir a Bahia. Eles ficam lá só um aninho, eles conseguem pelo menos, né? E em 1630, Pernambuco, que era o maior centro açucareiro da colônia, é invadido por tropas holandesas. Em 1637, a Holanda define ali um governo holandês, eles dominam Pernambuco. O Conde de Nassau vem para a Holanda, vem para Pernambuco, constrói saneamento, pavimentação, pontes, palácios, jardins, e a gente tem aí o governo, né, de Maurício Nassau no Recife. Esse governo ele finaliza primeiro por uma briga entre ele e os portugueses, que os empréstimos começam a ser cobrados e os brasileiros não querem pagar, os donos de engenho, e a gente já tem a briga, e a briga aí é para voltar para Portugal. Eles são expulsos em 1654, né? Tudo isso que eu tô falando, eu fui, mas voltei. E agora o que eu vou falar, né? A gente tem aí o sistema colonial, ele se mantém. A gente tem século de ouro, a gente tem a exploração, as drogas do sertão, a interiorização, tudo isso, e a gente tem a crise do sistema colonial, né? Então, a partir do século XVII, no comecinho do século XVIII, a gente já começa a ter revoltas, a gente já começa a ter guerras. No final do século XVIII já se começa a falar em independência, né? Então, a colonização do Brasil, igual eu falei, você junta esses três grupos sociais, três eu estou generalizando demais, né? Mas você junta esses grupos sociais, você vai ter revolta, você vai ter guerra. Então, esse é o resumão, né? O que foi a colonização? Isso é um resumão que, assim, se você assistiu até aqui, parabéns, você sabe bastante coisa de história do Brasil, você sabe o básico, etc. Mas agora é o que é bom, que é a economia colonial, né? A economia brasileira, ela vai definir muitas coisas e muitas relações sociais que vão permear o Brasil e permeiam até hoje. E eu vou falar da economia colonial, especialmente, para vocês verem como a gente está desgraçado, porque a economia colonial ainda permeia o Brasil. A economia colonial, ela era integrada ao processo mundial, né? Uma expansão do capitalismo mercantil, ela é baseada nesse monopólio colonial,
em que, do pacto colonial, Portugal tem a exclusividade do comércio com a colônia, e é especialmente especializado, então o Brasil só produz o que Portugal precisa e o que Portugal quer comprar. Tem um caráter extremamente predatório sobre recursos naturais, em que a gente vendia recursos naturais valiosíssimos a preço de nada e que eles revendiam 100, 300 vezes mais caro, né? Então a gente tem técnicas agrícolas completamente rudimentares, com um esgotamento muito rápido da terra, e isso é importante, né? A independência da terra, ela é vital para a gente entender a independência de um país, e o Brasil não tinha isso. A gente está centrado na monocultura, no latifúndio e na utilização numerosa de mão de obra escrava ou mão de obra extremamente barata. Nossa, Luiz, mas isso parece o Brasil atual. Putz, kkk, né? Então a gente tem aí o início dessa produção, primeiramente com os indígenas e depois com as pessoas escravizadas vindas da África. Isso foi uma questão também da FUVEST, eu vou até comentar, não vou comentar a questão, mas eu vou comentar a ideia que ela traz, de que isso também é importante. A escravidão indígena, ela não excluía a escravidão africana. Por quê? Porque dependia da região, dependia do interesse, dependia do valor, né? Então, tecnicamente, a escravidão indígena era proibida. Na prática, ela não era, né? Então você não pode falar que foi proibido, então não existia mais escravidão indígena. Ou a escravidão de pessoas vindas da África ela era mais lucrativa, então só acontecia ela. Não, né? O Brasil tem as suas contradições, tem as suas especificidades, e as duas aconteciam ao mesmo tempo, e as duas aconteciam com intensidades diferentes, mas estavam acontecendo, né? E o trabalho compulsório indígena, até meados do século XVIII, ele era muito comum. A gente tinha uma prática chamada caça ao índio, né, como um negócio local, e os ganhos obtidos eles ficavam entre os colonos. Então essa era uma das diferenças, né? Não tinham lucros para Portugal. Por isso que essa escravidão ela não era bem vista pela metrópole, e ela vai sendo desestimulada e ela é subtraída pelo tráfico negreiro, que se torna-se um dos mais vantajosos negócios do comércio colonial, com seus lucros quase inteiros canalizados para o Reino de Portugal, né? E a gente chega aqui com o primeiro navio negreiro na expedição, deixa eu ver aqui, Martim Afonso, em 1530, né? Então, em 1560, você tem uma intensificação desse comércio, né? A coroa portuguesa ela autoriza cada senhor a compra de 100 e tantos escravos por ano, né? E aí é uma coisa interessante de vocês saberem, mais curiosidade, às vezes cobra, de que para a Bahia, os povos especialmente que são levados são sudaneses, os bantos para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Então é isso, existem mais povos, mas essa é a grande maioria, né? Em 1568, o tráfico negreiro ele é oficializado pelo governador de Salvador. Só para vocês terem uma noção, né? Lembra que eu falei de que os europeus eles intensificam? Então, 1590, só no ano de 1590, 10 mil escravos entraram no Brasil, né? Então, é o que eu falei, é muita coisa. E isso era uma das partes da economia colonial, venda de pessoas. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar ela é introduzida na capitania de São Vicente por Martim Afonso de Souza. Entre 1570 e 1650, a gente tem o seu apogeu, especialmente no Pernambuco. A gente tem alguns fatores favoráveis, né? A gente tem uma experiência dos portugueses nos engenhos das ilhas do Atlântico, a gente tem um solo apropriado no Nordeste, né? E a gente tem uma abundância de mão escrava, né? A expansão do mercado consumidor na Europa influencia demais em todo essa plantação desenfreada de açúcar pelo Nordeste brasileiro. E a agroindústria, ela exige fazendas gigantescas, engenhos e um investimento enorme, especialmente em escravos e em equipamentos também. O engenho, ele é uma estrutura social importantíssima aí do Brasil, né? Eles são umas unidades de produção que são completas. E existem até mesmo alguns cientistas sociais, historiadores, que eles falam que o engenho, ele é uma... Se você entende o engenho, você entende a tradução, né, da burguesia brasileira aí do século XX, de que ele é autossuficiente, o engenho em si. Então a gente tem a Casa Grande, que é onde a família proprietária mora, a gente tem a senzala, né, e existem comparações aí com outras questões de trabalhadores precarizados. Então as pessoas escravizadas moravam nas senzalas, a gente tem engenhos com capela,
com escolas em que os filhos dos senhores aprendem a ler e escrever. A gente tem os canaviais gigantescos e uma parcela de terra é para gado e para roça de alimentos que as pessoas vão comer, né? A Casa do Engenho, ela vai ter toda... a Casa do Engenho é diferente de Casa Grande. A Casa do Engenho é onde fica todas as máquinas e as instalações para a obtenção do açúcar, né? A economia açucareira, ela é um ponto importantíssimo no Brasil, né? Especialmente porque Portugal começa a realmente virar os olhos para a colônia do Brasil e fala, aí dá para tirar dinheiro, né? Então, eu anotei aqui algumas estimativas, uma estimativa de uma exportação anual de 37 mil caixas, né? Cada uma delas com 35 arrobas de açúcar. Portugal consumia menos de 3 mil. Então, quase todo o resto, as 34 mil caixas, são exportadas para a Europa. E o monopólio português, lembra que eu falei do pacto colonial? Ele assegura os lucros consideráveis. Ele também tinha o monopólio do mercado, só eles plantavam aqui no Brasil. No Brasil, em vários outros lugares, nessa quantidade, só Portugal. Até que os holandeses, depois de serem expulsos daqui, começam a produzir açúcar nas Antilhas, e a gente tem aí a crise do açúcar na segunda metade do século XVII, uma concorrência gigantesca, e ninguém come tanto açúcar assim no mundo, né? Então a gente tem uma queda gigantesca de preço no mercado. E lembrando, o açúcar, como eu falei, não era uma produção barata. Você precisa de uma mão escrava, que ela é cara de se obter. Você tem que ter toda a manutenção do engenho, com todos os luxos que as pessoas tinham lá. Você tem diversas questões. Tínhamos quase 600 engenhos no Brasil. Eles começam a quebrar, o mundo começa a virar de ponta cabeça, Portugal perde de novo, né? O Brasil vira um caos. Até que nessa passagem do século XVII para o século XVIII, quando eu falo assim, quebra, volta a ficar bem, a gente tem que pensar no reino como um todo, né? No reino português, no que ele vai estar sugando da gente, né? Porque esses senhores de engenho quebram e quebram mesmo. Acabou. Eles não vão procurar minério em Minas Gerais. Alguns vão, mas essa não é a questão, né? No século XVII para o século XVIII, Portugal deu graças a Deus, porque ficou um pouquinho tempo, né, com essa queda de preço. As jazidas de ouro no centro-sul do Brasil são descobertas, né? Então Portugal volta a olhar para o Brasil com bons olhos. A região das Minas, né, ela se espalha pelo território atual de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e vira um polo de atração dos migrantes. Os portugueses em busca de fortuna, a galera de todas as regiões do Brasil, até mesmo pessoas escravizadas vindas do Nordeste. Então a gente tem aí a criação da Vila de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina, que na época era Arraial de alguma coisa, Cuiabá. Tudo isso vem, né, com a exploração do ouro, né, a história do ouro. Então, por conta dessa crise, a gente tem toda essa exploração extensiva do ouro. A gente tem a primeira descoberta em Taubaté, né? Fica aí a curiosidade. E a gente tem uma ajuda de custo de Portugal para desenvolver essa idade. Aí é a primeira corrida do ouro do mundo, né? Da história moderna, no caso. Porque do resto, não sei. Da história moderna, a gente tem a primeira corrida do ouro, né? Então essa é a importância de toda a fundação dessas vilas. Quando a gente fala ciclo do ouro, é a primeira corrida do ouro da história moderna, né? Até que em 1720, para vocês terem uma ideia, Dom João ele cria uma lei, Dom João V, para controlar a saída de portugueses, né? Ele não deixa mais a galera sair de Portugal para vir para o Brasil, porque a gente tem de 300 mil habitantes na colônia em 1690, a gente passa a ter cerca de 2 milhões. Então você multiplica por muitas coisas, quase 4, quase mais de 5, muitas coisas, mais de 5. Né? E aí durante o século XVIII a gente tem o auge do período da exploração de ouro, né? A fundação de várias vilas, e isso foi uma das medidas encontradas, né, para acalmar a galera. Você vai fundando vila e você vai instalando essas pessoas em cidades, porque a gente tinha cidades sendo abandonadas para procurar ouro no meio do nada, né? E a gente começa a ter uma queda da exploração aurífera no aluvião, porque o ouro que eles encontravam estava no rio, então eles só tinham que pegar o ouro. Né? Isso você exige zero tecnologia, você exige zero dificuldade. E a gente precisa de técnicas mais refinadas, porque esse ouro começa a acabar. E a gente tem uma necessidade do garimpeiro ficar mais tempo nesses lugares, e aí as vilas começam a se estabelecer. E uma das primeiras coisas que Portugal fez, assim como essa exploração do ouro,
foi o imposto do quinto, que é uma quinta parte de tudo que é extraído do ouro, né? E a gente tem uma série de outros impostos colocados em cima. Isso também é uma das razões para a Inconfidência Mineira, né? E uma das grandes importâncias, e eu até falo no começo, da exploração do ouro no Brasil, é o deslocamento do eixo político da colônia para a região sul-sudeste, né? O eixo político ele vai do norte, vai para o sul-sudeste. A capital ela se torna oficialmente o Rio de Janeiro, né? E um fator importante também foi a interiorização das ocupações brasileiras. Meu gato, perdão. As ocupações brasileiras elas começam a se interiorizar, elas fogem do litoral. Por conta dessa necessidade, né, seja a necessidade das vilas, seja as pessoas saindo do litoral para procurar ouro, e aí você cria uma coisa que era inédita no Brasil, um comércio interno, um mercado interno. Os produtos eles não só saem da colônia, porque você precisa abastecer agora as 2 milhões de pessoas que estão aqui. A gente tem um aumento do crescimento demográfico e a gente tem também o começo de outras coisas a serem... O gato está bravo. Criadas aqui, como o açúcar, o tabaco, e também novos produtos que as pessoas fossem consumindo. E aí você tem o surgimento da pecuária, você tem o surgimento de pequenos produtores e tudo isso indo e descobrindo o novo Brasil. E você tem um ampliamento das fronteiras. Tem que lembrar que o Tratado de Tordesilhas nunca foi respeitado, né? Mas não existia razão para você ir tão longe. Agora tinha. A gente está falando de Minas Gerais, a gente está falando de Cuiabá. Cuiabá fica quase no final ali do Brasil. Não fica no final do Brasil, mas já fica muito a oeste do Brasil em comparação com o litoral. E você começa a criar toda uma rede de cidades ali em volta, né? E você tem aí também o desenvolvimento e muito dinheiro na mão. No Veias Abertas da América Latina, se não me engano, tem um momento que ele fala da Vila Rica, né, que é Ouro Preto. E ele fala do desenvolvimento intelectual de tudo isso. Então você começa a ter intelectuais, você começa a ter artistas, Aleijadinho, igrejas belas, porque são pessoas muito ricas. Pensa assim, pessoas que tinham milhares de quilos de ouro, não tinham onde enfiar esse dinheiro, ficavam torrando, né? E pessoas que ficaram ricas do dia para a noite, então realmente torravam esse dinheiro. Você cria toda uma onda de galera que não existia no Brasil, né? Então, deixa eu continuar aqui, voltar. Economia mineradora. E a duração dessa economia é pouquíssima. A gente tem de 1735 a 1754. A gente tem uma exploração em torno de 14.500 quilos. Já no final do século, cai para 4.000 quilos por ano, em média, né? Então, uma queda brusca. E a gente tem também a exploração de diamantes. Mais ou menos nessa época, 1729, nas vilas de Diamantina, no norte de Minas Gerais, a gente tem volumes que causam pânico, né, no mercado joalheiro europeu. E as pedras de diamante têm uma queda gigantesca. E em 1734, os portugueses vêm para administrar a vila e impõem medidas severas. Eles confiscam pedras de diamante, não deixam mais a galera subir nas montanhas, não podem mais chegar pessoas escravizadas, não podem entrar forasteiros. Coisa de doido. E esse é o ciclo do ouro aí, que se finaliza muito rápido. A gente ficou rico e depois ficou muito pobre. Acabou o ouro. As pessoas... E as vilas se mantêm. Se vocês forem visitar Ouro Preto, continua lindo, cheio de lugares, assim, uma importância histórica gigantesca. Mas o ouro dura muito pouco lá. E a agricultura e a pecuária se desenvolvem ao longo desse caminho, né? Eu falei bem pouquinho, mas agora eu vou aprofundar. A gente tem esse crescimento demográfico rápido, os lucros rápidos. O que acontece? Portugal começa a doar terras na região para quem quer cultivar, porque as pessoas não tinham comida. Então você tem quilos de pão sendo vendido por quilo de ouro, né? Porque você não tem comida. Tem tão pouco pão que o ouro vale nada em comparação à comida, né? E aí já em meados do século XVII, a gente tem, como eu falei, a criação de algodão, tabaco, cacau. Começa a ser produzido em larga escala para exportar, né? No Nordeste a gente tem o cacau, especialmente Maranhão e Pernambuco, tabaco, especialmente na Bahia, Alagoas e no Rio de Janeiro, ao longo do século XVII. O tabaco ele é utilizado também para a troca de pessoas escravizadas na costa africana,
Então ele tinha uma importância gigantesca para os portugueses. E o cacau é só extrativismo no Pará e no Amazonas. E ele é cultivado depois na Bahia e no Maranhão com mão de obra escravizada. O cacau até hoje da Bahia, ele é um dos melhores cacaus do mundo. A gente teve uma praga ali que deu um problema. Mas o óleo de palma no Maranhão é um dos produtos mais caros do mundo, né? O ml do óleo de palma é ridículo a quantidade que você gasta. Para você ter 1 litro de óleo de palma, é melhor você comprar uma Ferrari, né? Eu acho que sai mais barato. É realmente muito caro, porque só no Maranhão ele cresce com aquela qualidade. O café é introduzido durante o século XVIII, 1700 e tanto, mas ele só pega no tranco no século XIX. A história do café é legal também. Eu vou contar aí por curiosidade. A gente tem Francisco de Melo Palheta, um militar brasileiro, que ele é mandado à Guiana Francesa com 2 tarefas, né? O governador do estado do Maranhão manda ele para fazer 2 coisas. Primeiro, no Oiapoque, os franceses tiraram o escudo português da fronteira. Ele não queria respeitar a fronteira definida pelo Tratado de Utrecht, o Oiapoque. E essa é a primeira tarefa dele, resolver esse BO. A segunda tarefa é traficar mudas de café para o Brasil, porque a França não permitia que elas saíssem da Guiana. Ele consegue fazer as 2 com sucesso. Ele se dá muito bem, na real, porque ele recebe terras do governo brasileiro, tem um cafezal com mais de 1000 pés, ainda pede pessoas escravizadas para o governo, coisa de doido. E a gente tem a vinda do café, que não embala, mas no século XIX torna-se uma das mais importantes atividades do Brasil. E isso eu não vou falar porque já não é mais colônia, né? Mas a gente tem também o quê? Expansão do açúcar. Durante o século XVIII, temos revoltas escravas nas Antilhas. Você acaba com a produção local. Então, a expansão dos canaviais para o Rio de Janeiro e São Paulo, que já eram regiões enriquecidas por conta do comércio do ouro, começa a vir. Então a gente tem o Vale do Rio Paraíba. Até hoje em São Paulo, uma das maiores produções de cana-de-açúcar do Brasil fica em São Paulo, né? Exatamente por conta disso eles vêm depois. E também porque no Nordeste, foi o que eu falei, a exploração predatória, eles destruíam o solo, né? Para quem gosta disso, dessas coisas de geografia, eu gosto bastante. É interessantíssimo você comparar as técnicas atuais de você manter o solo com o que eles faziam. Era óbvio que ia dar errado, né? E muitas vezes eles sabiam, mas eles não se importavam o suficiente. Pecuária no Brasil. Pecuária, eu falei aí de atividades agrícolas que iam interiorizando, né? O próprio cacau, tabaco, etc. E aí as outras roças que ficavam em volta das vilas. Mas um fator essencial é a pecuária, do povoamento, da ocupação do interior. Ela se desenvolve ali no Nordeste, né? No Vale do Rio São Francisco. Até hoje nós temos ocupação de pecuária lá, especialmente caprinos, que são cabras, né? E ovelhas. Lá é muito forte. No sul da colônia, lembrando, as fazendas do Vale do Rio São Francisco são latifúndios, que eram dedicados à produção de animais de carga, à produção de couro. Não era uma atividade para exportação, né? E era uma atividade que combinava 2 coisas aqui no Brasil, e aí você vê a importância disso para a nossa interiorização. Ela era trabalho escravo, mas também tinha mão livre, né? Dos sertanejos, dos indígenas, de mestiços, de brancos pobres, e isso faz com que essas pessoas tinham uma relação que era muito interessante, que eles iam levando o gado. E aí você está cuidando do gado, se for ter cria, isso fica para você porque você cuidou bem, etc. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Nessa, meu carregador, quando se via, você começa a ter um rebanho para você. E aí você vai seguindo com o seu rebanho, etc, etc, vai indo, indo, indo. E você tem a expansão, né? As pessoas seguindo para vários caminhos diferentes e o Brasil sendo ocupado por toda essa galera. No sul, a criação do gado é destinada ao charque, para o abastecimento das regiões de Minas e Cuba também, que fique claro. Por que eu falei de Cuba? Porque é um dos comércios mais importantes que a gente tinha com o Caribe, né? A gente exportava charque pra caramba. E aí uma curiosidade pra vocês, o charque era uma das... Vocês podem existem vídeos interessantes que explicam, é muito pesado, mas é interessante,
que é sobre como funcionava a produção do charque. O charque é a carne no sal, né? E as pessoas escravizadas que não respeitavam seus senhores eram mandadas ao charque porque era um castigo realmente. E pessoas escravizadas que ficavam no charque tinham uma média de vida, que elas ficavam ali 2 a 5 anos, depois disso morriam de tão pesado que era o trabalho, de tantas torturas que eles sofriam lá. Então, isso é uma das coisas fundamentais no Sul. É uma das coisas que muitas cidades do Sul ainda mantêm com orgulho. Então a gente ainda tem charqueadas que são palcos de show, que são palcos de festas de 15 anos. Festas essas que também muitas vezes têm temas Brasil colonial, né? Fica aí minha crítica aos sulistas. Eu já tô meio cansado, perdão. Então, qual que é a minha conclusão do período econômico? Né? Eu fui falando várias coisas, viajando, que era para parecer uma conversa, por quê? O período colonial, a gente tem várias atividades econômicas, para o sustento, para a exportação, e vários setores, especialmente dirigidos ao mercado externo. A gente tem monoculturas que exportam algodão, tabaco, açúcar, mineração de ouro, de diamantes, pecuária. A colônia ela tinha uma economia que era completamente complementar e subserviente à metrópole. Produz o que convém à metrópole e compra da metrópole tudo o que ela precisa. Esse é o pacto colonial. Cada uma dessas atividades ela vai ter importância num determinado ciclo. E aí o meu desafio aí para vocês é façam uma linha do tempo, né, das atividades. Eu falei para vocês na ordem, né? Açúcar, mineração, pecuária, depois a volta da mineração, do açúcar, e a gente pode falar tudo isso. Vocês colocam uma linha do tempo e vamos fazendo isso ao longo, né? Depois vocês vão colocar eventos sociais que vêm. Grande parte de revoltas, elas têm a ver com o modelo econômico de produção. Então a gente tem revoltas ligadas a impostos cobrados na mineração e de como todas as relações sociais se davam. Então, em Confidência Mineira, por que ela existe? Por que ela tem esse caráter mais intelectualizado? Porque nas vilas, né, de Minas Gerais, a gente tem uma galera ganhando muito dinheiro, consegue mandar seus filhos para Portugal para estudar. Eles voltam com o contato maldito do iluminismo e querem independência. Ou antes disso, acham os impostos abusivos. Ou então a gente tem a Conjuração Baiana, né, que tem mais essa pegada da Revolução Francesa, que tem essa questão de, eu não quero só comprar de Portugal, eu quero acabar com tudo isso, etc, etc. Coloquem, e isso é um desafio, né, uma tarefa aí para a próxima aula. Vão comentando, se quiserem ajuda. Eu mesmo vou fazer e aí eu mando foto, alguém manda aí no grupo de vocês. Beleza, economia, finalizado, acabou. Eu sugiro também vocês pesquisarem sobre as origens do latifúndio, que foi isso que eu falei, mas isso é um assunto que a FUVEST sempre cobra, mas é mais geografia, acho que vão dar essa aula. E eu vou falar agora de algumas das guerras, né? Eu vou falar primeiro de algumas revoltas coloniais, depois da Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, e eu vou terminar falando aí da questão napoleônica e do fim. E aí acabou a nossa aula, acho que já está com 40 minutos, eu acho que já é bastante para essa aula teste, né? Oi, gatinho. A revolta de Beckman, né, dos irmãos Beckman, ou Beckman, vocês que preferem, hein? Se quiserem ser colonizados, Beckman. Ela aconteceu em São Luís, província do Maranhão, né, essa província do Maranhão, que inclui os territórios Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. Então, assim, era uma província grande. E ela acontece entre 1684 e 1685. Ela é um dos movimentos nativistas brasileiros. Esses movimentos nativistas são movimentos coloniais com esse caráter nativo, né, com reclamações realmente brasileiras da situação do Brasil. É um fato histórico meio isolado. E isso é uma das características dos movimentos nativistas. Eles não questionavam a dominação portuguesa por definição, né? E sim conflitos de interesses entre colonos, entre a administração, que era considerado ineficaz, né? Em 1650 a gente tem a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro e a gente tem a crise econômica e o declínio do Maranhão. Lembra do que eu falei, né? Que a crise do açúcar vem e os produtores de açúcar continuam quebrados, né? Portugal lucra depois com ouro, mas eles não. Então eles têm uma crise econômica gigantesca, né? E a gente tem também
um problema com a carência da mão de obra escrava, o abastecimento, o escoamento dos produtos. E a Companhia do Comércio de Maranhão, que foi criada em 1682, ela é criada para resolver esses problemas, né? Só que não funciona e a gente tem um agravamento da crise econômica. E aí a população passa a viver em condições de extrema pobreza, uma população que vivia muito bem, né? Então a gente tem falta de comida, falta também de manufaturados que chegavam num preço altíssimo, numa qualidade merda, eles só podiam comprar de Portugal. E sem espanto, esses comerciantes que formam em São Luís, que já era uma cidade grande, eles começam a ser lesados, né? Eles começam a ser prejudicados pelo monopólio da companhia. E os produtores rurais não recebiam nada por essa troca que acontecia. Então, a gente tem uma... E essa de Beckham, ela é meio bizarrinha, porque ela tem também uma revolta porque os missionários não permitiam a escravização de indígenas, né? E tinha insatisfação também pela falta de escravos. E eles expulsaram os indígenas da colônia, né? Expulsaram os indígenas da colônia, não. Expulsaram os indígenas da província. Os irmãos Tomás e Manuel Beckman são os líderes do movimento. E apoiados pela população local, os comerciantes, proprietários rurais, vão com homens armados, rendem o corpo da guarda, que eram menos de 10 homens, em São Luís, capturam o Capitão Mor. Eles vão lá, invadem um galpão da Companhia de Comércio e revolta, bagunça, balbúrdia. E em pouquíssimo tempo eles tomam a Câmara Municipal e eles formam um governo geral, né? Eram latifundiários, comerciantes e até mesmo clero, né? Assim que eles são empossados, eles mandam embora o Capitão Moro, o governador. Acabou a companhia, eles falam assim, acabou a Companhia de Comércio. E nisso, Portugal meio que aceita. Fala assim, beleza, deixa os caras. O Thomas Beckham, ele é enviado a Lisboa para jurar fidelidade, né? Assim que ele desembarca em fidelidade ao rei e tipo, tá oficializado. E denunciar essa companhia de comércio. Porque na visão deles tudo isso era meio que legalizado, assim. Era, tipo, eles estavam numa revolta digna, não fizeram muita bagunça, só colocaram ordem na casa. Ele vai para Portugal para falar, rei, não é para separar não, só queria arrumar um negócio aqui, perdão, sou seu servo. Ele desembarca, ele é preso, volta pro Maranhão, e ele foi condenado a ficar, tipo, ao desterro, né, que era uma pena pesadíssima. E logo depois, eles ocupam de novo, eles tentam de novo, e em 15 de maio de 1675, um novo governador chega ao Maranhão, não encontra resistência, volta às autoridades ao normal, e os líderes da revolta são presos e condenados à morte por forca, e o resto é preso perpetuamente. Eu falei essas revoltas, eu fico até meio cansado falando, são muitos detalhezinhos. Eu geralmente não lembro de tudo isso. O que eu lembro? Revolta de Beckham, Companhia de Comércio do Maranhão. Eu vou falar bem chulo agora, tava tudo uma bosta. Eles tentam voltar, não dá certo. Quase todas as guerras tentam voltar, não dá certo. Guerra dos Emboabas, essa é interessantíssima, essa importantíssima, especialmente Fulvestre, né, que vai cobrar aí Cancioneiros da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Então eu acho que eles vão bater bastante na tecla aí, por isso que eu falei bastante do ciclo do ouro, etc. Guerra dos Emboabas, ela acontece entre 1707 e 1709, que era pelo direito de exploração das minas de ouro, descobertas pelos bandeirantes paulistas na região de Minas. O Manuel Borba Gato é o líder deles, né, líder dos paulistas, e para eles tinham o direito exclusivo das jazidas. Os emboabas eram o nome pejorativo dado aos forasteiros que usavam botas, que eram liderados por um comerciante muito rico, Manuel Viana, e eram especialmente portugueses, imigrantes de outros territórios da colônia. Eles desafiaram autoridades bandeirantes, falaram, não, a gente vai explorar ouro também, tomaram pau e foram expulsos, né? Essa descoberta de ouro, lembrando, atrai milhares de pessoas, grande parte era da região do Nordeste, em que nós tínhamos uma quantidade enorme de portugueses. A galera de São Vicente, da capitania de São Vicente, não queria dividir o ouro,
E aí você tem muita gente lá, muita gente brigando, e você tem uma crise de abastecimento. E os comerciantes veem isso como uma oportunidade de lucro, e aí só lembrando como é oportunidade de lucro, pão valendo 20 quilos de ouro, etc, etc, etc. O monopólio da exploração é uma das principais causas e também a comercialização de gêneros de comida, assim, foi uma das principais causas. Eles não tinham comida e era uma briga também dos comerciantes, né? Então aí a gente tem algumas consequências da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é importante, rapidinho. O que você tem que lembrar, na real, da Guerra dos Emboabas? Os paulistas, os emboabas era a galera de fora, botas, emboaba, bota, então era português, essa galerinha queriam explorar o ouro, os paulistas falaram não, deram pau neles, não deixaram. Então a gente tem aí uma separação das capitanias do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Isso é uma das consequências da Guerra dos Emboabas. São Paulo se torna uma cidade e a coroa portuguesa toma a exploração de ouro como responsabilidade dela. Ela falou, parou com a zona, vocês vão ficar brigando? Então eu vou cuidar desse negócio. E esses bandeirantes paulistas, né, que depois de perder para a coroa portuguesa, eles se estabelecem em Goiás, Mato Grosso, que descobrem as outras jazidas, Cuiabá, Diamantina, e a gente tem o regulamento da distribuição dos lotes. Então esses lotes não era mais quem encontrar encontrou, é regulamentado, Portugal definia. E com isso a gente tem o quinto que é definido, né? Então é isso, em Boabas é isso. Vou fazer mais rápido agora, porque eu mesmo já estou quase dormindo ouvindo. Guerra dos Mascates, né? Acontece na capitania de Pernambuco entre 1709 e 1714. Vai envolver grandes senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife, que eram denominados mascates de maneira pejorativa por serem comerciantes, né? Isso é uma coisa importante, vendo aqui as minhas anotaçõezinhas. Tinha até um antiluz, era tipo contra portugueses, era um sentimento autônomo de Olinda, né? E eles até queriam que a cidade de Olinda se tornasse uma república independente. Não é um movimento separatista, né? Ainda assim, não se pode falar que ele é 100% nativista, uma vez que os mascates eram quase tudo portugueses. Então, mas ele não é separatista, não tenta de verdade ser separatista. É um conflito que surge pelo poder político, não tem nenhuma reivindicação social, né? Entre Olinda, que tinha o poder político, e Recife, que tinha o poder econômico, né? E eles queriam supremacia na capitania. Então a gente tem uma ascendência do comércio em relação à produção colonial, né? A atividade comercial dava muito dinheiro para os portugueses, dava controle de todo o comércio. E os latifundiários de Olinda começavam a ficar mais pobres e tinham dívidas para manter a produção, etc. Queda internacional do preço do açúcar, e aí eles não conseguiam pagar as dívidas, e a coroa estava vendendo os títulos de cobrança para a galera do Recife, que eram os mascates, e eles lucravam horrores com os juros, ou seja, já não era um clima muito amistoso. E os senhores de engenho falavam assim, vocês querem cobrar dívida? Então Recife não vai ter independência política administrativa, né? Porque a gente paga muito dinheiro, mas a gente ganha muita coisa em imposto de vocês. Zona, balbúrdia, essa é a definição do Brasil muitas vezes, zona e balbúrdia, né? E aí a gente tem como consequência a emancipação política do Recife, que é elevada à capital de Pernambuco, e que demonstra a coroa sendo favorável aos comerciantes portugueses, né? Então, o que é determinado aí? Nessa aí não tem nenhuma prisão, mesmo eles tendo briga, etc. Foi todo mundo inocentado. E o capitão Mora, que cuidava dessa região, ele fica 6 meses em Recife, 6 meses em Olinda, para as criancinhas não brigarem, né? Essas revoltas, elas são, como eu disse, são mais pontuais, né? Elas têm problemas mais pontuais. E aí a gente tem duas coisas importantes: Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, eu sempre lembro. Conjuração Baiana, 1798. Ela é depois da Inconfidência Mineira. Vamos na ordem então, né? Confidência Mineira, 1789. Lembrem, independência dos Estados Unidos. Eles têm uma inspiração muito grande. E aí essas revoltas, elas são separatistas, né? Elas são revoltas separatistas.
Qual que era o objetivo? Uma república independente, criação de universidades e abolição das dívidas da Fazenda Real. O movimento ele não é bem sucedido, eles descobrem, eles são traídos um dia antes do marcado para a eclosão, né? E os seus líderes eles são presos, condenados. Vamos lá, as causas. Em 1760 a gente tem uma queda brutal da produção de ouro, né? As pessoas encontrando ouro, né? E mesmo com essa diminuição, o valor da cobrança se mantinha o mesmo, né? A gente tem um valor de tributos fixos, né? Quando o ouro ele não entregava, acho que 100 arrobas, que era 1.500 quilos, era decretada a derrama. A derrama era, eles entravam na sua casa, pegavam qualquer coisa que fosse de ouro ou de valor, para dar a quantidade que faltava, casa de qualquer um que vivesse na vila. A derrama ela só aconteceu na real uma vez, né? Mas existia sempre a ameaça de que ela ia acontecer. Então a população, você começa a criar um clima horrível entre a população. Custo de vida subindo, pão sendo vendido a 400 quilos, não, mentira. Mas o pão era vendido a quilo de ouro, né? Tudo era comprado a ouro, tudo a ouro. Então a gente tem um endividamento aí de exploradores de ouro que eram riquíssimos, né? E eles param de pagar os comerciantes, eles param de pagar os agricultores, param de pagar os traficantes de escravos, né? E todo mundo entra em crise, ninguém está recebendo. A gente tem também, em 1785, isso agrava muito a situação, o Alvará de 1785. Essa lei ela determina o fechamento das manufaturas locais. Ela proíbe o fabrico, né, a industrialização aí de qualquer natureza. Isso obriga a população a consumir produtos da metrópole num preço mais alto ainda, né? E aí a gente tem... Lembra que eu falei que essa galera tinha dinheiro, então mandava os filhos para estudar? Esses filhos, eles crescem, tornam-se aí juízes, tornam-se militares, etc. Militares de alta patente. E eles têm uma noção aí do que é o iluminismo. E aí começam temas como liberdade para os povos, eles começam a questionar a ordem política e começam a circular ideias nesse sentido, né? E aí vem o exemplo da independência dos Estados Unidos, né? E de todo esse... Eles até escrevem uma carta ao Thomas Jefferson, se eu não me engano, ele responde a carta, etc. Os líderes em confidência, eles eram grandes proprietários, mineradores, padres, pessoas letradas, famílias enriquecidas na mineração, estudaram em Coimbra, etc, etc. Então todos os líderes, eles eram poetas, escritores, juízes, né? Menos o Tiradentes, que era filho de um pequeno fazendeiro, ele era militar, tropeiro, comerciante, dentista, ele fazia de tudo. Ele era o mais popular ali entre os conspiradores. Ele não era um dos caras que eram cabeça do negócio. Só que ele propagou bastante essa ideia entre as pessoas, né? E os objetivos eram romper com Portugal e ter um regime republicano, igual nos Estados Unidos, com a capital sendo São João del Rei. Eles queriam uma industrialização aí de Minas Gerais, a fundação da Universidade em Vila Rica, hoje em dia é Federal de Ouro Preto. Não, mentira, mas tem a Federal de Ouro Preto. Eles queriam acabar com o monopólio comercial português, eles queriam acabar com o pacto colonial. Tinha uma ideia que eu acho legal, eu acabei de ver nas minhas anotações, que é o serviço militar obrigatório. Não sei porquê, veio meio do nada aí pra eles. E parlamentarismo, né? Eles queriam implementar o parlamentarismo aqui. A frase deles era o libertas quae seratamem, que é a liberdade ainda que tardia. Mais ou menos o lema da bandeira de Minas Gerais. A revolta ela ia ter início no dia da derrama, que o governo já tinha programado, mas ele acabou suspendendo a derrama porque ele soube da conjuração. Deu tudo errado, os três participantes X lá procuram o governador, delatam o movimento. O Tiradentes, ele tinha ido para o Rio de Janeiro comprar armas, né? Ele é preso, 3 anos sendo processados. Todos os participantes, eles são perdoados, se eles têm muito dinheiro são perdoados, se não tem muito eles vão para o degredo, que geralmente vão para a África, para lugares assim, outras colônias de Portugal e ficam lá um tempo. Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril, que depois
é recuperado como feriado pela República, etc. Pela nossa primeira ditadura militar, que é a República, início da nova República, da República Velha, né? E é isso. Confidência Mineira é isso. Importantíssimo. Fiz aí um resumo bem legalzinho, ou não, né? Vocês podem me xingar nos comentários. E agora eu vou falar de uma das que eu mais gosto, que é a Conjuração Baiana. E eu acho que já tá bom por hoje. E a gente vê o que faz. A Conjuração Baiana, ela é um movimento popular que acontece em Salvador, né? O objetivo era separar a Bahia de Portugal, a abolição da escravatura e reivindicações das camadas pobres, né? Ela é chamada também de Revolta dos Alfaiates, porque os seus líderes eram os alfaiates João de Deus e o Manuel Lira, né? Ela é composta na sua maioria por ex-escravos, brancos pobres, pessoas escravizadas, mestiços, com as mais diversas profissões, sapateiros, pedreiros, soldados, e ela é muito influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana. O que isso faz? Faz com que uma revolução que é realmente popular, diferente da revolta da Inconfidência Mineira, que foi tipo meio apaziguada, você vai ser processado, é fortemente reprimida. Todos eles foram condenados à morte ou ao degredo, presos imediatamente, e quase todos os seus líderes eles eram negros, então tinha uma diferença muito clara ali para Portugal. E era o medo que pairava, né, do espectro que rondava da revolta da independência do Haiti. E a gente tem também, e isso eu acho curioso, de que a maçonaria ela tem um papel importantíssimo na conjuração, né? Porque o que aconteceu na Revolução Francesa chega no Brasil por conta da maçonaria, e a primeira loja maçônica ali na Bahia, ela começa a propagar isso e começa a criar intelectuais que se envolvem na conjuração, né? Então a gente tem médicos que eram médicos com um caráter mais popular, e se reuniam para ler Voltaire, traduzir Rousseau e conspirar, né? Quem nunca? E bom, vamos lá. Qual que é o contexto histórico aí, né? Salvador estava desgraçado. A capital do Brasil foi transferida para o Rio em 1763. E aí eles falaram, vamos ter que fundar uma república, né? É todo mundo igual, a gente já tá na merda, a elite já cagou pra gente, vamos fazer um negócio onde seja todo mundo realmente igual. E no dia 12 de agosto, Salvador acorda cheia de folhetos, de papéis, chamavam a galera à luta, proclamavam ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e república. E essa distribuição leva as autoridades a agirem prontamente e reprimir a manifestação. Membros presos foram torturados para delatar o restante dos participantes, etc, etc. Uma rapidíssima. Quando com essa galera, o governo foi muito rápido, né? Alguns fogem, outros não. E o movimento foi completamente desarticulado, né? Então, eu tenho aqui os dados da galera que foi presa. Eu anotei isso na aula, muitos anos atrás, no meu cursinho. A gente tem 49 pessoas presas, 3 mulheres, 9 pessoas escravizadas, e o resto eram de homens livres, que eram alfaiates, barbeiros, soldados, bordadores e pequenos comerciantes. Então ela era uma revolta realmente popular, né? Nas classes econômicas tinha até ali uma diferença, etc., entre gênero e situação social. E os principais envolvidos foram condenados à morte, e aí acaba o sonho da Conjuração Baiana. Mas e isso é uma coisa interessantíssima, a Conjuração Baiana ela continua sendo entendida como muito importante para as pessoas na Bahia, como parte da história delas, né? Então isso é muito legal, isso é muito interessante. E acho que eu vou deixar a aula por aqui. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram desse modelo, o que é para eu melhorar, para eu aprofundar mais nisso. Posso fazer mais geral, gastar menos tempo. Eu sei que às vezes eu dou uma viajada. É isso, muito obrigado aí pela atenção para quem ficou essa 1 horinha. E espero que ajude bastante, porque pensar que nessa 1 hora a gente já foi... Falta muito pouco pra gente terminar aí a história do Brasil. Na próxima aula, se tiver, eu vou falar de Brasil Império. Vou falar da independência do Brasil, Brasil Império. E aí na última aula eu vou falar da República e do caos que é o Brasil atual. Tá bom?
Gente, obrigado. Qualquer dúvida, mandem um zap. 12 99722 1210. Bons estudos, gente. Tá bom? Obrigadão.